Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. O tema de hoje é: Deus sempre acha um jeito de falar ao nosso coração. Tem vezes que a gente acha que a igreja depende da gente, depende do pastor, depende dos irmãos, dos líderes. Mas será que depende mesmo? Não depende, não. A igreja depende de Deus. E a prova está aqui já na primeira epístola que nós acabamos de falar, de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Antigamente, Deus achou um jeito de falar para aquele povo. Esse antigamente que o apóstolo está falando é antigamente o povo de Israel. Antigamente, quer dizer, no tempo bem antigo. E qual é o tempo antigo? Lá do tempo de Abraão, Isaac, Jacó, quem sabe esse é o povo, porque a epístola foi escrita aos Hebreus. Hebreus vem de Abraão, os filhos de Abraão. E os filhos de Abraão, eles começam com um só. Depois vêm os netos, bisnetos, que também são chamados de filhos de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú. Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Então, os filhos de Abraão, ou os hebreus, eles são conclamados aqui pelo apóstolo para que eles prestem atenção, que a perseguição que estava acontecendo no tempo deles não iria destruir a igreja, porque a igreja não depende de pessoas, a igreja depende de Cristo, do Senhor, de Deus. Isso é um ponto importante de nós dizermos, por causa que tem muita gente que acha que a igreja depende da gente. Depende do pastor, depende dos mais velhos, depende daqueles que construíram a igreja, depende daqueles que participam. A igreja só depende de Deus. E aqui o povo que tinha recém sido convertido, e eles eram todos judeus, eles estavam fugindo por causa do nome de Cristo. E para eles não desanimarem muito, então aqui o apóstolo ele escreve: olha, aquela vez Deus achou um jeito de pregar o evangelho pelos profetas antigos. E até anjos falaram a palavra do Senhor. Aí nós temos, por exemplo, Maria, que escutou a palavra do anjo. E aí vamos indo para frente, vamos até em sonhos. José ouviu a palavra do Senhor. Os próprios profetas, Elias, por exemplo, o próprio Deus falou com ele. Abraão, Deus veio visitar Abraão e veio conversar com ele. Então veja, Deus sempre achou um jeito de falar com o seu povo. E todos esses profetas e os anjos que apareceram lá no passado, nenhum deles foi maior do que Jesus Cristo. E isso Hebreus deixa bem claro. Jesus Cristo foi maior do que todos eles. E ele está assentado à direita de Deus Pai, porque ele fez já a obra da salvação para toda a humanidade. Quem crer está salvo. Quem, porém, não crer está condenado por culpa própria. O apóstolo, então, ele recomenda que a palavra de Deus seja pregada, porque é assim que Deus vai alimentando o seu povo na fé e é assim que Deus vai sustentando a sua igreja. Nós também podemos olhar para trás e ver também que os nossos pais nos levaram o Evangelho ao nosso coração, mas nós também podemos olhar um pouco mais para trás e ver os nossos avós, bisavós e assim por diante.
Assim também os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos, eles precisam saber que nós também fomos uma engrenagem nesta grande roda que Deus usou para a pregação da palavra. Mas nós fomos apenas instrumentos. Assim também nossos pais, aqueles que viveram antes de nós. Todos esses, os profetas antigos, também Abraão, Isaque e Jacó, foram bons instrumentos da palavra do Senhor. E vamos para frente. Nós não vamos parar, porque se estamos também em meio a perseguições, nós não vamos desistir, porque a Epístola aos Hebreus nos mostra que as perseguições existem, o desânimo existe, mas nós não desistimos. Por quê? Porque é Deus que nos sustenta. A igreja não depende de seres humanos. A igreja, ela é amparada, é protegida, é guiada, é criada, é salva por Jesus Cristo, o Salvador. Ele é o dono da igreja e nós agradecemos muito por isso, porque o próprio Deus achou sempre um jeito de pregar o Evangelho para nós. Assim Ele vai fazer também no futuro. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra ser anunciada ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.